E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Rui Monteiro e você está no Rankings do Futebol Brasileiro. E como você já viu aí na thumb, viu no título também do vídeo, o vídeo de hoje se trata da escalação do Botafogo dos Sonhos, ou Botafogo de todos os tempos. Então, em nome do canal, eu vou aqui fazer o meu 11 ideal do Botafogo da sua história. Então, nós vamos escolher aqui os melhores jogadores de todos os tempos. É o segundo vídeo da série Times dos Sonhos. Semana passada foi o primeiro com o Atlético Mineiro. Vou deixar o card aqui em cima, tá? E agora o segundo vídeo em que eu estou pegando como referência o site Imortais do Futebol, que no ano passado, em 2021, fez um levantamento com seus leitores, uma votação popular em que eles escolheram ali 22 jogadores para o time dos sonhos. E lá tem o time A, o time B, a formação mais votada, tudo por votação popular. Então estou pegando esses 22 jogadores e entre os 22 escolhendo 11 para ser o meu 11 ideal, no caso do vídeo de hoje do Botafogo. Tá bom, pessoal? Então vamos direto já para o gol. A formação que foi escolhida lá, a principal formação, a formação mais votada foi a 4-3-3, por isso eu vou aqui trazer para vocês um time nessa formação. Entre os torcedores do Botafogo que votaram lá no site Imortais do Futebol, os dois goleiros mais votados foram Manga, goleiro histórico do Botafogo, lá da década de 60, que jogou 10 temporadas no Botafogo, tinha uma rivalidade muito grande com o Flamengo, goleiro da seleção brasileira na Copa de 66, grande goleiro da história do futebol brasileiro. Inclusive o dia do goleiro é o dia de aniversário do Manga que jogou até mais de 40 anos, depois teve passagem histórica também pelo Internacional, pelo Grêmio, ainda foi campeão brasileiro com o Internacional, ganhou a Taça Brasil pelo Botafogo, e o Jefferson, já goleiro do século XXI, ambos aí estão na lista dos jogadores com mais jogos com a camisa do Botafogo, Ambos passaram dos 400 jogos com a camisa do Fogão. E aqui lembrando que o critério principal, o meu critério principal vai ser qualidade, tá? Quem é melhor. E aí um critério secundário também muito importante, que em alguns momentos vai ser decisivo, é o critério de representatividade para a equipe. O critério de qualidade é a qualidade como um todo, não só pelo time, não só pelo que demonstrou pelo time, mas porque demonstrou na carreira mesmo, mas também pelo time. Já o de representatividade é pela equipe. E aí quando eu penso na qualidade, guardada as diferenças das épocas, eu imagino que para a sua época o Manga era um goleiro melhor que o Jefferson. Então eu vou colocar ele aqui como titular. Na lateral direita, os mais votados lá no Imortais do Futebol foram Carlos Alberto Torres e Josimar. E aí também, mais uma vez, vai pesar a qualidade. Vocês vão entender por quê. O Carlos Alberto, todo mundo conhece, capitão do tricampeonato mundial com a seleção brasileira em 70. Fez história principalmente com a camisa do Santos. Quando ele vai para a Copa de 70, ele ainda é jogador do Santos. E ele tem uma pequena passagem pelo Botafogo, já chega como ídolo, como melhor lateral direito do mundo e tal. Não joga muito tempo pelo Botafogo, não chegou a jogar nenhum ano no Botafogo, volta para o Santos. Já em 72 ele já estava no Santos de novo, então ele vem para a Copa, vai para a Copa, depois que ele volta, pouco tempo depois ele vai para o Botafogo, mas fica pouco tempo lá, mas já chega como um dos melhores jogadores do mundo. E o Josimar, que aí já teve uma carreira mais extensa, lá na década de 80, jogou Copa do Mundo como titular também, mas em 86, fez inclusive gols na Copa de 86, grande jogador da história do Botafogo também. E aí, no caso, vai pesar mais a questão da qualidade. Carlos Alberto, para mim, entra nessa lateral direita aqui, que é considerado por muitos, inclusive, o maior lateral direito da história do futebol. Tem quem discorde, mas na comparação de qualidade com o Josimar, aí não dá para o Josimar, apesar do Josimar ter mais representatividade, eu imagino, dentro da história do Botafogo. Zagueiros, eu trouxe para vocês os 4 mais votados lá no site Imortais do Futebol. O Brito, outro jogador importante também, estava na seleção brasileira de 70, mas fez carreira em outros clubes, quando na Copa de 70, se não me engano, jogava pelo Vasco. Quando ele volta da Copa de 70, assim como o Carlos Alberto, aí sim ele vai jogar
no Botafogo. E aí já 3 zagueiros mais recentes lá do final da década de 80, início dos anos 90, que é Mauro Galvão, Gotardo e Gonçalves. Mauro Galvão já chega no Botafogo como um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro, inclusive vai estar titular na Copa de 1990. Gotardo e Gonçalves vão ser os 2 zagueiros titulares da campanha do Brasileirão de 95, que, na minha opinião, é o maior título da história do Botafogo. Então, aí nós temos esses 4 zagueiros. Para jogar de zagueiro central ali mais para o lado do Carlos Alberto, eu vou colocar o Wilson Gotardo. Tá? E junto com ele, de quarto zagueiro, eu vou colocar o Mauro Galvão. São esses 2 zagueiros que eu vou escolher aqui. Aí nós já chegamos na lateral esquerda, que tem Nilton Santos e Marinho Chagas. Por enquanto eu não fiz nenhuma adaptação aqui não. Daqui a pouco vocês vão começar a ver que a gente vai ter que adaptar algumas coisas, porque o que mais tem na história do Botafogo é atacante, né? Então daqui a pouco nós vamos ter que adaptar algumas coisas do meio para frente. Por enquanto não precisei adaptar nada, né? Nas laterais esquerda tem 2 aqui. O Nilton Santos, jogador de um clube só, jogou mais de 15 anos com a camisa do Botafogo, né? Tidos por muito como o melhor lateral esquerdo da história do futebol, né? E que marcou época na seleção brasileira, estava na seleção de 50, 54, 58, 62, titular no bicampeonato, né? Tanto em 58 quanto em 62. É o jogador que mais jogou com a camisa do Botafogo, não sei se eu falei. E o Marinho Chagas, também um jogador importante ali na década de 70, quando o Botafogo já estava saindo do seu melhor momento, mas ainda assim fez boas campanhas no Campeonato Brasileiro na época, chegou a ser vice-campeão em 72. Marinho Chagas já estava nesse time. Marinho Chagas que vai estar na Copa de 74, né? Ganhou bola de prata pelo Botafogo na década de 70. Década de 70 o Botafogo ainda fez umas boas campanhas no cenário nacional e o Marinho Chagas estava lá. Aqui mais uma vez vai pesar a questão da qualidade. Eu vou colocar nesse caso o Nilton Santos na lateral esquerda. Imagino que 99% dos botafoguenses farão a mesma coisa. Nós chegamos agora nos volantes. Aí eu começo a fazer a minha primeira adaptação aqui, né? De acordo com o que ficou lá no Imortais do Futebol. Porque lá no Imortais do Futebol eles colocaram de volante o Didi, o Alemão, e eu vou dar uma conferida aqui para não falar bobagem. Só um momentinho. Lá como volantes, o Imortais do Futebol ficou escolhido o Didi, o Alemão e, se não me engano, o Gerson. Deixa eu dar uma olhada. Tá chegando, pessoal. Didi, Alemão e Paulo César Caju. Foi muito votado como volante. Então olha para vocês verem, Paulo César Caju. Então eu vou levar o Paulo César Caju um pouco para frente e recuar o Seedorf, que lá ficou como meia. Então volantes aqui eu pus o Didi, Alemão e Seedorf, né? Didi, folha seca, melhor jogador da Copa de 1958. Depois foi jogar pelo Real Madrid, no maior time da história do Real Madrid até recentemente, né? Que era o time do Di Stéfano, do Puskás. Então o Didi estava lá após a Copa de 58. Alemão, jogador importante lá da década de 80, que jogou na seleção brasileira em Copa do Mundo também. Depois marcou época no Napoli. Teve passagem importante lá no Napoli do Maradona. E o Seedorf, jogador já mais recente, né? Agora dos anos 2012 até 2014, 2012, 2013. Melhor dizendo, né? Isso tudo para dizer que não tem como, né? Aqui mais uma vez vai pesar a qualidade, apesar de serem 3 volantes excepcionais, né? O Didi marcou muito época, né? Então eu vou colocar ele aqui como volante do meu Botafogo de todos os tempos. Agora chegando no meio campo, aí sim é aquela troca que eu falei para vocês que eu fiz. Até vocês me desculpem que eu demorei um pouquinho, né? Para checar a informação aqui. Mas no meio campo tava lá Gerson, Jairzinho e Seedorf. Eu coloquei Gerson, Jairzinho e Paulo César Caju. Pelo que eu entendo de futebol, de tudo que eu ouvi falar até hoje e de tudo que eu li até hoje, Paulo César Caju era mais atacante que meio.
mas também meio e ataque, né? Jogava ali mais pela esquerda. Mas tudo bem, né? Foi o 12º jogador da seleção brasileira, tido assim na Copa de 70, entrou nos 4 jogos lá, naquela Copa de 1970, sempre a primeira substituição é ele, eu tô falando do Paulo César Caju. Aí nós temos, além do Paulo César Caju, o Gerson, jogador importante, né, que fez história no Botafogo, mas depois fez história no Flamengo, no São Paulo, no Fluminense, ídolo por onde passou, canhotinho de ouro. E Jairzinho, furacão da Copa. Inclusive Gerson e Jairzinho, muitos dizem que a Copa de 70, Gerson e Jairzinho ainda foram melhor que o Pelé, né? Então acaba que não tem muito jeito aqui, não sobra muito espaço nesse time para o Paulo César Caju. Então o Jairzinho, que também é ponta, né? Que inclusive vai ter a missão de substituir o Garrincha no Botafogo, vai ocupar a posição do Garrincha, vai ser titular em todos os jogos do Brasil nas Copas de 66, 70 e 74. Então vai fazer 7 gols na Copa de 70, no tricampeonato do Brasil. Então esses 3 jogadores estavam lá na Copa de 70, né? Aí infelizmente para o Paulo César Caju não vai sobrar muito espaço para ele. Eu vou colocar o Jairzinho aqui de meia direita e o Gerson de meia esquerda, né? Aí a gente chega nos pontas, que já é mais uma adaptação que eu vou fazer, porque lá no site, o que acontece? Lá no site estão colocados 5 atacantes. E o Zagallo, que eu estou colocando aqui como ponta, lá está como meio campista também. Então eu estou levando o Zagallo para o ataque, né, colocando ele como ponta, colocando Heleno de Freitas também como ponta. Eu sei que o Heleno de Freitas jogava a maioria do tempo como centroavante, mas vocês vão entender por que está aqui como ponta. É uma licença, né, que eu faço aqui para colocar ele como ponta, para ele poder entrar no time. Já vou adiantando que ele está no meu 11 aqui, né? Garrincha, mais jogando pelo lado direito, onde ele sempre jogou, e Amarildo, né? Zagallo, Garrincha, Amarildo jogaram juntos, né, lá no final da década de 60, naquele Botafogo que estava se formando, que ficaria ali disputando com o Santos, qual era o melhor time do país, em algum momento também o Palmeiras participando dessa disputa, mas principalmente aí essa rivalidade entre Santos e Botafogo, sendo que a maioria dos títulos acabou sobrando para o Santos, né? Então aí nós temos Garrincha e Amarildo, os 2 principais jogadores do Brasil na Copa de 62. Temos o Zagallo, campeão também mundial com o Brasil nessa época. Heleno de Freitas, que acabou não tendo grande carreira assim na seleção, mas dentre todos os jogadores que estão lá entre os escolhidos no site, é o que tem maior média de gols, fez 204 gols em 233 jogos, uma média aí de quase 0,9 gol por jogo, uma coisa muito grande. O Heleno de Freitas, que é da década de 40 ainda, jogou no Botafogo de 40 a 48, né? Depois foi para outros times, acabou jogando no exterior também. Então, dentre esses 4 jogadores aí, eu vou escolher 2 pontas. Um ponta pela direita, que vai ser o Garrincha, e um ponto pela esquerda, que vai ser o Heleno de Freitas. E aí eu já chego agora nos centroavantes, que aí fica Quarentinha e Túlio Maravilha, né? E aí dentro daquele critério de quem foi melhor, eu fiquei muito em dúvida, inclusive os números são bem parecidos. O Túlio é o 8º artilheiro da história do Botafogo, o Quarentinha é o maior artilheiro da história do Botafogo. Fez o dobro de gols do Túlio, só que também jogou o dobro de jogos do Túlio. Então, nessa questão de números, né, e de importância, de relevância para o time que jogava, é bem parecido. Apesar do Quarentinha ter jogado mais tempo, né, ter marcado uma época maior. Só que o Quarentinha estava lá jogando no time que tinha Zagallo, tinha Amarildo, tinha Garrincha, né? Final da década de 50 e início da década de 60. Só que aí, nesse caso, vai pesar o critério da representatividade. Porque eu vou colocar, nesse caso, no comando de ataque, o Túlio Maravilha, que é um cara que tá no top 10 de mais gols oficiais do mundo, né, somando gols de todos os times que jogou. Pelo Botafogo é o 8º artilheiro, como eu disse aqui, mas levou aquele time, vamos dizer assim, né, levou o time de 95 nas costas até o título.
um time muito coeso, que tem essa zaga que vocês... que tinha um Gotardo, que tinha um Gonçalves, que passou por aqui também, mas que tinha como principal referência técnica, matador, artilheiro de campeonato brasileiro, o Túlio Maravilha, né? Então eu vou acabar colocando o Túlio aqui, né? E por fim, o técnico, e aí quem está acompanhando desde o primeiro vídeo viu que o técnico eu não vou eleger, eu vou pegar o eleito lá no Imortais do Futebol, que no caso aqui é o João Saldanha. João Saldanha que vai ser o técnico que vai preparar a seleção brasileira para a Copa de 70, e ele faz mais ou menos o mesmo trabalho lá no final da década de 50, quando esse time que está sendo formado, que vai duelar com o Santos para ver quem que é o melhor time do Brasil durante aquele período, esse time que eu já falei aqui com o ataque fantástico, que tinha Quarentinha, tinha Marildo, tinha Garrincha, que tinha Zagallo, esse time vai ser montado também pelo João Saldanha. Se não me engano, João Saldanha não teve muitos trabalhos como técnico. Também era jornalista, professor de direito, se não me engano. Jornalista, tenho certeza. Mas enfim, ele não teve muitos trabalhos como técnico, mas os trabalhos que teve foi de grande relevância. E no Botafogo não foi diferente. Pela campanha que ele fez lá, 57, 58, 59, Botafogo voltando a ganhar títulos cariocas, se alçando ao topo da disputa no futebol brasileiro. João Saldanha é responsável por erguer o Botafogo a esse patamar lá no final da década de 50. Então ficou assim meu Botafogo de todos os tempos. Manga no gol, jogador da década de 60. Carlos Alberto na lateral direito, um dos melhores laterais direitos do mundo, jogou pouco tempo no Botafogo, mas entra aqui pela qualidade, por tudo que representa para o futebol, né? Gotardo e Mauro Galvão, eles dois zagueiros de uma época mais recente do Botafogo, uma época também vitoriosa, que começa lá no final da década de 80 e vai até o Brasileirão de 95, depois chega até o Rio São Paulo de 98. O Botafogo tem ali uma época, né, importante, e esses dois zagueiros vão estar presentes nessa época, Gotardo e Mauro Galvão. Do lado esquerdo, Nilton Santos, um dos maiores jogadores, enciclopédia do futebol, um dos maiores jogadores da história do Botafogo e do futebol mundial, né? Na volância, Didi, grande jogador da Copa de 58. Na meia direita, Jairzinho, que jogou a maioria do tempo como ponta direita, que eu tive que recuar ele um pouco para ele jogar junto com esse trio de atacantes que eu vou falar daqui a pouco. Na meia esquerda, Gerson, canhotinha de ouro. E no ataque, do lado direito, Garrincha. Do lado esquerdo, Heleno de Freitas. E no comando de ataque, Túlio Maravilha. Garrincha e Heleno de Freitas, dois jogadores lá de trás, né? Heleno de Freitas ainda da década de 40. Garrincha 50, 60. Né? E o Túlio Maravilha, o jogador mais recente lá da década de 90, grande artilheiro do futebol. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Deixa o like aí, se inscreve no canal, aciona o sininho, compartilha se gostou, que tudo isso é muito importante para a gente estar produzindo conteúdo aqui no YouTube há pouco tempo. Tá bom, pessoal? Um abraço e até semana que vem.